Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos que eu costumo passar aqui no canal, porque eu vou fazer uma espécie de análise fundamentalista pegando fatos que estão acontecendo agora e tentando justificar por que que o Bitcoin está em um momento muito instável nesse exato momento e que isso pode resultar em grande volatilidade e por que que esse momento aqui ele é extremamente crítico e você precisa tomar muito cuidado com o mercado. Logo depois da vinheta. Galera, então para fazer esse vídeo eu separei uma série de notícias aqui, onde eu tô falando fatos referentes ao próprio otimismo do mercado, aos ETFs, como que o Bitcoin vem sendo negociado na Bolsa de Valores, vem sendo visto pelos investidores tradicionais, empresas que estão a favor, empresas que estão contra, volume, despejo de criptomoedas no mercado. Então já deixa aquele like para compensar toda essa pesquisa aqui com esse tanto de notícia que eu fiz e a informação que eu vou te passar também. Garanto que você vai gostar. Então vamos começar, né? Eu tracei uma linha. Primeiro, atualmente a gente está vendo a BlackRock disparar na questão aí de negociação, né? Inclusive a gente já superou a marca dos 10 bilhões de dólares de ativos sob gestão, Assets Under Management, que é referente apenas ao ETF da BlackRock, que é o IBIT. Então ele não só chegou numa marca muito crucial, né? Apenas 150 ETFs dos Estados Unidos têm mais de 10 bilhões de ativos sob gestão. Mas essa marca ela foi atingida em apenas 7 semanas. Então hoje em dia a BlackRock sozinha já tem uma custódia superando os 162 bilhões de 162 mil bitcoins, né? Realmente muita coisa. Isso equivale aí a 10 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Além do mais, a gente está vendo uma euforia muito grande no mercado, porque a gente está batendo recorde atrás de recorde de influxo, compras, entradas. Por exemplo, nessa última semana, né, no dia 29, quinta-feira, 29 de fevereiro, teve uma entrada de 603,9 milhões de dólares de ativos sob gestão. E no dia anterior, ou seja, na quarta-feira, dia 28, a gente também teve 612,1 milhões. Ambos foram recordes de entradas, de influxos. Além do mais, vale falar, né, que a maior gestora de todas, que tinha antes, né, um fundo de investimento que virou ETF, é a Grayscale, que teve um saque massivo, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses detalhes daqui a pouco, tá? Mas outra coisa que tá me fazendo ficar um pouco inseguro, não tô falando que esse alta não pode continuar acontecendo, ela pode, mas a grande questão é volatilidade, porque a gente está tendo muito interesse pelo Bitcoin em ambos os lados, que é o que esse artigo aqui traz para a gente. Ele analisa como que estão as posições dos traders de Bitcoin após essa alta absurda de 23% aí em uma semana. E aí ele traz alguns dados históricos que ele compara prejuízos semanais que aconteceram no passado, ou seja, semanas negativas. A gente teve uma sequência de semanas positivas, né? E a última vez que o Bitcoin sofreu prejuízos semanais de 5% foi há mais de 5 semanas, né? Então, isso pode levar o mercado a uma proteção contra uma possível queda. E isso está levando os próprios traders a começarem a ficar um pouco mais inseguros justamente com esse possível movimento de alta associado aos ETFs, né? Até mesmo porque uma possível correção poderia fazer com que os investidores que estão nesse momento eufóricos e comprando bastante Bitcoin dos ETFs numa região de resistência, veja sua carteira se desvalorizar, o que poderia levar a uma venda, né? Porque se você comprou o ETF de Bitcoin da BlackRock, a BlackRock instantaneamente ela comprou Bitcoin. Então você comprou, a BlackRock pegou seu dinheiro e comprou em Bitcoin. Se você foi lá e vendeu, a BlackRock ela também vai vender essa grana. Então se tem muita gente comprando agora e o Bitcoin começar a cair, pode ser que essas pessoas vendam, o que pode impactar ainda na correção do preço.
Então, esses fatos eles estão sendo interpretados aí por vários analistas que trazem perspectivas distintas, né? Alguns estão falando que esses aportes podem não ser sustentáveis no longo prazo devido à desaceleração da demanda à medida que o preço sobe, porque tem um limite de apetite a risco e exposição à criptomoeda, e se ela está subindo muito, as pessoas elas vão repensar a sua exposição e o fato de você comprar um ativo depois que sobe, afinal, depois que o preço subiu muito, né, a pessoa ela vai ficar um pé atrás em relação a comprar, justamente com aquele, por mais que tenha, né, o lado das pessoas que não tem um grande conhecimento do mercado, né, eu vou comprar agora que subiu porque vai subir mais e aí senão eu fico de fora. Os traders de Wall Street, né, os investidores de ETF, eles já pensam o contrário, eles não vão querer comprar agora que o preço subiu porque eles já são mais experientes. E pelo outro lado, tem algumas pessoas que acreditam que essa alta pode desencadear no efeito bola de neve e inspirar mais investidores a comprarem um ETF e, consequentemente, fazer com que ele suba mais. Mas a gente tem um economista que é o David Rosenberg, que ele fala que ainda assim a gente tem um risco muito grande relacionado à macroeconomia, porque os Estados Unidos atualmente eles estão num cenário um pouco complicado, por mais que a gente venha falando bastante aqui no canal de corte na taxa de juros e de um possível controle de inflação, os Estados Unidos atualmente é um país muito endividado. Ele tem uma dívida tão grande, ele tem uma dívida na ordem de 33 trilhões de dólares. Essa dívida é tão grande que é como se cada cidadão dos Estados Unidos, os Estados Unidos são uma população de 330 milhões de pessoas, tá? É muita gente. É como se cada um tivesse devendo $1 milhão para o governo. Então, assim, com isso, esse economista David Rosenberg, ele enxerga uma probabilidade de 85% de chance dos Estados Unidos entrarem numa recessão econômica ainda nesse ano de 2024. Consequentemente, os mercados de ações sofreriam muito, uma vez que eles estão num frenesi, ainda mais impulsionado pelas empresas de tecnologia que são vistas no mercado tradicional como ativos mais voláteis, né, ativos aí de riscos. Empresas mais recentes que tem um grande potencial de valorização e que estão ainda começando no mercado. E em caso, né, de possível recessão e queda nas ações, as próprias gestoras vão ter que vender parte dessas ações não só pela própria oferta, né, que os investidores do ETF podem causar, mas também devido aos custos de financiamento em outros lugares. E isso leva a gente a pensar, será que isso já está acontecendo? Porque a gente está num cenário eufórico, a gente está vendo aqui a BlackRock ultrapassar os 10 bilhões de ativos sob gestão e inclusive bater recordes de aportes diários, porém nesse exato momento o GBTC, que é o ETF da Grayscale, que é o maior ETF do mundo, era um fundo de investimento privado da empresa Grayscale, que virou ETF e já chegou na bolsa de valores com tipo 30 bilhões de dólares. No começo, ele teve um saque absurdo, que inclusive fez o Bitcoin cair aqui na sua estreia, né? Quando o Bitcoin ele foi lançado, os ETFs foram aprovados, a gente viu uma queda muito grande, na ordem de 20%. E essa queda ela foi causada justamente devido a uma venda massiva de Bitcoins na Grayscale. E agora, né, a gente viu outra venda acontecendo nesse último dia 29 de fevereiro, quase tão grande quanto essa primeira venda que fez o Bitcoin cair na estreia. Então foi o segundo maior volume de resgates aí desde que o GBTC virou um ETF. Isso aconteceu agora, né, nas últimas 24 horas, segundo essa notícia aqui. Tem mais tempo, né, esse vídeo aqui está sendo publicado um pouquinho depois que aconteceu esse fato no dia 29 de fevereiro. Mas quando essa notícia veio à tona, a gente já viu uma queda de 3,3%. Então a gente viu resgates aí de 600 milhões de dólares no dia 29 de janeiro, que é justamente isso aqui, ó. A GBTC está tendo vários resgates e o maior de todos aconteceu agora no dia 29 de fevereiro. E esse montante só ficou atrás do recorde do dia 22 de janeiro de 640,5 milhões de dólares, que foi justamente o que aconteceu mais ou menos aqui nessa região, né? O dia 22 foi o dia que a gente teve a maior queda. Foi ao longo desse dia aqui, mas antes, quando os ativos, o Bitcoin ele entrou para a bolsa de valores, começou a ter bastante venda, né? Que é o que esse gráficozinho aqui, ó, mostra pra gente.
Esse aqui é o fluxo diário em milhões de dólares do ETF do GBTC. Então a gente vê que nos primeiros dias a gente teve muita venda, depois esse volume deu uma normalizada, e agora que o preço do Bitcoin está subindo, o volume está voltando a subir, voltando também nessa ordem multimilionária dos 600 milhões de dólares, que é a grande preocupação do mercado, né? Então a gente junta tudo isso com os volumes de negociação de derivativos batendo recordes. A gente tem os Estados Unidos, que face ao economista que a gente falou, pode estar no meio de uma recessão. Muitas pessoas comprando Bitcoin numa região perigosa, não só através dos ETFs, que podem resultar numa venda massiva, mas através também de mercados derivativos, certo? Como os mercados de opções e futuros. Então a gente está vendo várias corretoras de criptomoedas com vários traders nesse exato momento injetando liquidez no mercado. E qual que é a grande questão que eu comento muito aqui nas análises? Se a gente tiver muita liquidez no mercado, a gente vai ver volatilidade para o lado que o mercado for. Ou seja, se tiver muita gente vendida nesse exato momento, né, acreditando na queda do Bitcoin e o Bitcoin subir, essas pessoas elas vão ser estopadas, vão ser liquidadas, e isso vai gerar um efeito dominó, fazendo o preço explodir. E o mesmo acontece se o preço começar a cair. Então, se tiver muita gente alavancada nesse exato momento e tiver comprada, a gente pode ver uma onda de liquidação que pode também servir de catalisador para o eventual movimento corretivo, tá? Então tem várias corretoras, como por exemplo a Deribit, que falou que o seu volume de negociação nas últimas 24 horas chegou num recorde de 12,4 bilhões de dólares. Além do mais, o Open Interest, que é o juros em aberto, né, ultrapassou os 29 bilhões de dólares. E também que a gente teve recorde de depósito nessa mesma corretora, chegando na ordem de 4 bilhões. Então, assim, muita gente querendo entrar no mercado agora que ele já subiu. A própria Coinbase também falou que teve, nesses últimos dias, né, na sexta-feira, dia 1º de março, o segundo melhor dia em volume de negociação nacional na sua corretora de futuros. E vale falar que ela é a maior corretora dos Estados Unidos, tá? A Coinbase atualmente é a empresa que cedia os ETFs de Bitcoin, a maior parte deles deixam os Bitcoins guardados com a Coinbase, é a corretora que mais tem a negociação nos Estados Unidos e é a quarta maior do mundo. Eu acho que em derivativos, inclusive, ela tá aí no top 3, tá? Segunda ou terceira. E ela chegou aos 380 milhões de negociações de contratos apenas de Bitcoin, mostrando justamente pra gente um possível excesso, né, de demanda. Então, assim, o Bitcoin nesse momento ele está nos 62.600 dólares. A gente já fez a análise dele aí agora recente no canal. Se você quiser ver, eu sugiro que você dê uma olhada. A gente tem uma região de resistência muito forte, mas nesse exato momento, enquanto o Bitcoin está lutando com as máximas históricas, a gente está vendo muita gente comprar Bitcoin nesse exato momento. O que acontece se o preço cair? E se essas pessoas verem um prejuízo de volatilidade de 5, 7, 10% na carteira? Será que os investidores do mercado tradicional têm estômago para aguentar uma queda de 10% do mercado? Ou será que eles vão se desesperar e vender parte? Enquanto isso, né, a gente já está vendo vendas massivas acontecerem pela Grayscale, e não só acontecendo, mas aumentando a cada dia que passa, né, a cada semana que passa, que é algo preocupante. E também um excesso de alavancagem e um excesso de otimismo que poderia levar, em caso de queda, uma queda mais acentuada. Vale falar, né, que isso aqui não é uma previsão, o preço ele pode muito bem continuar subindo, porque a gente está vendo um momento único na história do Bitcoin. Eu estou no mercado já há praticamente 7 anos, desde 2017, e geralmente quando a gente viu movimentos muito grandes de alta, esses movimentos, quando entra toda essa onda eufórica, né, que eu comentei nesse vídeo agora, a gente acaba passando por momentos corretivos que são saudáveis e naturais para o mercado. Mas é a primeira vez que a gente testemunha, né, um influxo muito grande institucional que, segundo os dados, as perspectivas e projeções, está apenas começando. Então, para isso eu queria saber a sua opinião. Você acha que essa alta está só começando? Você acha que uma correção vai acontecer? Ou que a gente vai simplesmente ignorar movimentos
movimentos corretivos e sair rompendo topos históricos e valorizando cada vez mais a nossa carteira. De qualquer fato, independente de qualquer coisa, eu durmo super tranquilo sabendo que a BlackRock está fazendo a minha carteira se valorizar. Não esqueça do nosso apoiador do canal, né, a BingX, que o link está aqui embaixo na descrição para você cadastrar nela. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, que os links estão todos aqui. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!